Bonsoir, soyez les bienvenus. Para você que está chegando aqui nesta live agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Aline, eu sou professora de francês desde 2017 e aqui neste perfil eu te ensino a falar francês de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você já tenha tentado outras vezes e não tenha conseguido, ou mesmo que você tenha a sua rotina muito corrida. E qual será o tema desse esquenta? Qual que será o tema da nossa live de hoje? Entendo tudo em francês, mas na hora de falar eu travo. Olha só, esse tema com certeza já pegou muitas pessoas, né? E eu tenho recebido muitas mensagens. Nossa, prof, você pode falar um pouco mais sobre esse tema? Eu queria entender muito sobre isso e tudo mais. Então foram tantas mensagens que eu resolvi trazer esse tema para você, para te explicar o porquê que isso acontece e se você estiver nessa situação, você saber lidar e você saber sobressair, já que você quer falar francês em 2025 para uma viagem internacional, para o intercâmbio dos seus sonhos, ou simplesmente falar francês porque você gosta do idioma, você é um apaixonado, é um amante da língua francesa, e isso é o que torna o aprendizado mais leve, você descobrindo os porquês e você conseguir encaixar ali na sua rotina o seu momento de estudar. E hoje eu vou compartilhar esse conhecimento com você. E se você ainda não está inscrito no evento, que é a Jornada do Francês Descomplicado, que vai começar no dia 31 de março, você precisa se inscrever para participar. O link está lá no meu perfil, basta você colocar o seu e-mail, entrar para o grupo de WhatsApp para você receber as notificações das lives que serão liberadas. Então vai ser maravilhoso. Salut, Gláucia, Gomes Nair, Dilce, Goulart, Aline, que é a minha amiga maravilhosa, Jaque Oliveira, Lino Pina, sejam todos muito bem-vindos, Heraldo, Patrício, Iê Gomes, é isso aí, que bom que vocês já estão aqui para mais uma live. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, você já passou por isso? De entender tudo em francês e não conseguir falar? Ou simplesmente você está navegando ali na internet, você deu de testa ali com um texto e você fala, olha, esse texto eu até consegui entender tudo, mas quando você vai tentar aplicar com alguém e colocar, inserir ali nos seus diálogos, você não consegue? Isso é muito complicado, né? Alguém já passou por isso? Coloca aí nos comentários o oui ou não. Porque chega uma fase do nosso aprendizado que realmente algumas pessoas passam por esse momento de travar, de bloquear na hora de falar e não consegue sair daquela fase, fica muito tempo ali parado, sem saber o que fazer, e aí tem aquela comunicação, você não pode ali ficar pegando o Google Tradutor o tempo todo, porque a comunicação ela acontece na hora. E aí nessas horas, como que você faz? Porque eu sei que você precisa se comunicar no seu dia a dia, se comunicar no seu trabalho, entender as pessoas que estão falando com você, sabe? Então, sinceramente, se você já passou por isso, fica nessa live até o final, porque eu vou te explicar quais são os motivos. Salut Celeste, salut Lopes. É isso aí, galera. Que bom que vocês estão empenhados em aprender francês. Eu estou cheia de energia para mais uma aula. Estou contando os dias para chegar ao nosso grande evento, que é a Jornada do Francês Descomplicado, porque aí sim vocês vão aprender na prática. Mas até então vocês já estão aprendendo o caminho. E se você prestar bastante atenção naquilo que eu falo, você vai conseguir aplicar. E isso é muito bacana, principalmente para as pessoas, né, que pensam em migrar para um país de língua francesa e saber mesmo chegar lá e sobressair, falar francês corretamente, né, treinar bastante a pronúncia e tudo mais, conversar do jeito que sempre quis. E também para as pessoas que já moram em um país de língua francesa e precisam se comunicar de verdade. Precisam ir à padaria,
ir ao supermercado, resolver problemas na rua, resolver coisas dos filhos na escola, conversar com os filhos, com os netos em francês. Gente, e é o poder quando você atinge esse êxito, né? Esse momento em que você olha para você e fala: eu estou falando francês, eu estou conseguindo. E eu acho que é isso que dá um sentido a mais, né? Dá aquele gás no nosso aprendizado. Então vamos começar com o nosso conteúdo. Olha só, entendo tudo, mas chega na hora de falar, eu travo. Você sabe o porquê que isso acontece? Escreva aí nos comentários oui, se você sabe o porquê que isso acontece, e non, se você não sabe. Escreva aí porque eu estou acompanhando, tá bom? O Lino tá falando: olha, não quero perder nem um pouquinho das aulas. Não pode perder mesmo não, hein? Porque até aqui nós estamos aprendendo muito. Bonsoir, é isso aí, muito bem. Então, é o seguinte, deixa eu só tirar isso aqui da minha frente, perfeito. Mas Celeste falou o seguinte, insegurança. Já o Patrício falou, não. Beleza, então não sabe o porquê, né, que isso acontece. Então é o seguinte, laisse-moi voir, ok. A primeira coisa que eu preciso te falar é que o medo de errar, às vezes ele trava a gente, faz a gente parar. Às vezes tá indo tudo bem, tá indo tudo certo, mas a gente fica com tanto medo de cometer um erro na frente da pessoa que a gente simplesmente não consegue. A gente não consegue seguir e fica ali estagnado naquele lugar, falando ali que não consegue falar francês, pardon, je ne parle pas français. E não é bem assim que acontece. Às vezes você é uma pessoa muito dedicada, você é uma pessoa esforçada e de repente você se vê nessa situação. Então, um dos fatores é o medo de errar, que te impede de falar francês sem travar, de manter realmente uma fluidez ali, um diálogo com a pessoa. Então, eu acho que se você olhar para você com carinho, por tudo que você já aprendeu até aqui e o que está aprendendo nesta semana, você vai ver o tanto que você evoluiu. Então, você não precisa ter tanto medo assim de se comunicar. É algo muito simples. Oui, é algo muito simples. Para e pensa. Se você estrutura ali, né, as frases que você precisa, que você mais fala no seu cotidiano, se você já memoriza algumas frases, né, que são mais utilizadas, né, perguntas e respostas, logo que a pessoa te pergunta, ela te fala, por exemplo, bonjour, comment allez-vous? Logo, o que você pensa em responder? Porque tem pessoas que aí já travam, né, já não falam, nossa, o que é comment allez-vous mesmo? E é desse jeito. E às vezes se a pessoa falar, bonjour, ça va bien? Você entendeu o que é ça va bien, mas você não conseguiu responder? Você esqueceu que tem várias maneiras de responder isso? Ça va bien, ça va mal, como se começar, pas mal, ça ne va pas. Então, se você memoriza algumas coisas que são mais faladas no dia a dia, algumas frases que são úteis para você, que já faz parte do seu vocabulário, até mesmo na sua língua materna, em francês vai ser a mesma coisa. Então, você não pode ter medo de errar. Você tem que estar ciente que você está estudando, que você está no processo. Oui, é isso aí. E tem uma pessoa aqui que falou o seguinte, falta de prática. Foi a Bispa Edna que falou isso. E olha só, esse é um dos fatores também. Porque às vezes as suas habilidades, elas não estão em equilíbrio. Às vezes você pode escutar muito e praticar pouco. O que já não é tão legal, porque você precisa manter as 4 habilidades em equilíbrio. E quais são elas? Eu sempre vou reforçar aqui, que é o écouter, parler, lire e écrire. Você não pode fazer um de mais e o outro de menos. Tudo precisa estar em constante equilíbrio para que, enfim, você consiga falar francês de verdade, para que você consiga manter uma fala fluida com alguém, sem tanta dificuldade, sem ficar com aquela coisa de ficar buscando palavras ou de esquecer o tempo todo. Então, reflita. Se você ficar com o seu ouvido afiadinho
ao passo que você também pratica, que você fala, que você expõe, né, que você é exposto ao idioma, tudo começa a fluir. Mas se você ficar escutando muito também e não praticar, é complicado. Oui, porque aí você vai ficar em falta em uma das habilidades que é mais importante. E lembra que eu já falei aqui nessa live que desde o seu primeiro dia de aula, por exemplo, você precisa falar, você precisa praticar, aprendeu, aplicou. É basicamente isso que você precisa, para que você não passe por esse momento de entender, mas não falar. De pensar, por exemplo, nossa, acabei de assistir um vídeo aqui e entendi 100%, mas se uma pessoa começar uma conversa com você do mesmo assunto, você não sabe. Você não se lembra das expressões utilizadas ou que você precisa utilizar para aquele contexto, e isso é muito ruim, porque a comunicação ela acontece assim, ó, na hora. Então, como que você vai ficar no dicionário ou pegar o Google Tradutor o tempo todo para saber o que você vai responder? Então, você precisa desenvolver esta habilidade para que você não trave, para que não haja um blocagem, que é um bloqueio. Então, você precisa realmente praticar. Então, o primeiro fator, né, que acontece quando você entende, mas não fala, é esse, o medo de errar, que pode estar te travando. O segundo é você escutar muito e falar pouco. É não manter um equilíbrio entre as habilidades. Já aconteceu isso com você? Alguma dessas coisas? Medo de errar? Ou você começou uma conversa simples do dia a dia e travou? Isso já aconteceu com você? É complicado, né? A Márcia tá falando assim, olha, a comunicação é complicado. Então, basta a gente estudar do jeito certo, saber as melhores estratégias, os melhores gatilhos que vão fazer você evoluir para que a comunicação não se torne assim tão complicada, para que você consiga sobressair em qualquer lugar que você quiser, né? Em qualquer lugar que você tiver, na verdade. Você chegar em um ambiente e conseguir se sentir livre, porque aprender francês é ter autonomia. É você ser livre. Você não depender de ninguém. Porque existem diversas pessoas por aí que já tentaram aprender francês e já falaram que não conseguiram, que ficaram presos nessa fase e desistiram. Mas desistir não é a melhor opção. A gente simplesmente precisa seguir, mas estudando do jeito certo para que dê resultado. Porque o que a gente busca aqui é aprender francês de verdade. A gente aprender francês de forma inteligente para que haja uma comunicação assertiva entre os interlocutores. O meu interlocutor falou e eu consegui responder. Eu entendi e eu respondi. Olha que lindo! É maravilhoso isso, essa sensação. E eu quero que você sinta isso. E eu confio no seu potencial. Eu sei que você pode desenvolver uma conversação e saber que você vai sobressair em qualquer lugar. Para fazer uma visita para os seus filhos em um país de língua francesa e saber se comunicar com eles no idioma, ou saber sair sozinho para ir em qualquer lugar e saber que você vai voltar, porque você sabe o idioma, você sabe se comunicar, conversar com os seus netos também no idioma. Olha só que interessante, conversar com amigos, com pessoas que fazem parte de uma mesma comunidade, que estão ali juntos em prol de falar francês, sabe? Isso é incrível. Quando você caminha junto, dá muito mais energia quando você participa de grupos assim, que tem pessoas empenhadas realmente em aprender o idioma. E isso faz total diferença. Total diferença, oui? E aí o Patrício falou o seguinte, como praticar se você mora no país da sua origem? Olha só, essa pergunta é muito interessante. É muito interessante, eu poderia ficar um tempão aqui falando, mas eu vou falar alguns fatores principais. Porque muitas pessoas falam, mas eu só aprendo francês, a gente só aprende se a gente viajar, só se a gente morar fora. Nossa, só se a gente passar um ano na França, em Luxemburgo, na Bélgica, a gente só consegue assim falar francês. É mito. É mito. Eu aprendi aqui no Brasil.
Eu aprendi aqui. Várias outras pessoas aprenderam. O meu professor, o meu único professor de francês, ele é excelente e ele aprendeu aqui no Brasil, ensinou aqui. Ele não tinha saído do país até então. Então é mito. Então, para praticar, tem várias maneiras de você conseguir. Primeira coisa é você participar de cursos online em que tenham comunidades empenhadas com o mesmo propósito, porque ali você tem diversas pessoas que querem aprender a falar francês. Então ali você pode escrever, você pode mandar um áudio, você pode fazer as tarefas, você pode compartilhar experiências, você pode praticar. E isso já é um grande diferencial quando você tem pessoas que estão caminhando junto com você. O segundo ponto é muito fácil e dá para você fazer hoje mesmo se você quiser. Você vai pegar o conteúdo que você gosta e aí você vai estudar e logo você vai montar várias frases que você quer falar e você vai simplesmente fazer o seguinte, olha. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar o celular, olha só, você pega um celular e aí você liga ele, vai lá no gravador, e aí você aperta e começa a gravar sua voz. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Patricio, j'habite au Brésil, oui, je suis mariée. E aí você começa a falar um monte de coisa que você quiser, que vem na sua cabeça. E simplesmente o fato de você gravar já é muito bom, porque depois você pode jogar lá no Reverso ou lá no Google se você quiser, mas eu recomendo o Reverso que é melhor, e aí você vai fazer uma comparação. Você compara a sua voz com aquilo que você está escutando. Por isso que hoje nós temos muitas ferramentas para que você possa conseguir praticar, e isso é muito bacana. Então, o simples fato de você gravar a sua voz no celular e depois conferir, você já aprende bastante. Então, isso é muito bacana. O terceiro ponto, né, a terceira coisa que você pode fazer para que você, enfim, consiga praticar estando no seu país de origem eu acho que isso todo mundo tem em casa. Eu acho que tem, tá? Espelho. Quem tem espelho em casa? Quem tem espelho em casa? Porque eu tenho, né? E não é tão caro assim. Se não tiver, você pode comprar hoje mesmo, tá? Mas você pode chegar na frente do espelho e você pode começar a falar. Parece besteira, parece bobagem, mas você acredita que isso funciona? Funcionou para mim, funcionou para vários alunos e funciona para você também. Então, simplesmente fale. Simplesmente solte o verbo, solte a sua voz, porque você já está ali para isso. Você tem um objetivo de falar francês, você precisa se desenvolver neste idioma. Então, de fato, você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa para alcançar o êxito. Sair do ponto que você está hoje e voar e alcançar um outro nível em francês. Então, esses 3 pontos, se você aplicar, meu Deus, vai ser sucesso. Sucesso. E eu já fiz isso, tá? Eu tô falando por experiência própria e também por ver que outros colegas já fizeram e que deu certo. Tá ok? Espero ter ajudado, tá? Porque tem muitas pessoas que não estão em um país de língua francesa e que querem praticar. E é importante a gente ter esse momento de prática e principalmente sozinhos. A gente também desenvolve bastante sozinhos, mas quando a gente tem uma base sólida, quando a gente tem um acompanhamento de um profissional, quando a gente vai junto com outras pessoas, né, que têm o mesmo objetivo, a gente vai muito mais longe. E isso é muito legal, né? E aí eu fiz a pergunta, né, se já aconteceu de algum de vocês sentir essa trava na hora de falar. E olha só, Celeste falou já muitas vezes, a Isa falou que sim, Cartola também, Sara Moai também falou já muitas vezes. Olha só, tá vendo? É exatamente isso. E aí o Patrício falou o seguinte, gostei da sua resposta. Tá vendo? É por isso, né? Porque assim, como eu dou aula tem muito tempo, então eu consigo entender perfeitamente o momento que você está e o que você está passando. Enquanto professora brasileira,
eu consigo entender cada fase do aprendizado que o aluno passa. Então, quando faz esse tipo de pergunta, eu já consigo te dar uma resposta mais assertiva e sei o que de fato vai funcionar e o que não vai funcionar para você. Então, espero ter ajudado, hein? Isso já vai adiantar muito. Muito bem. É isso aí. E olha só, ele tá falando aqui que o filho mora em Lyon. Olha só, um dia pretendo ir em Lyon também, hein? E você precisa aproveitar o seu tempo com ele, um tempo de qualidade, mas já se desenvolvendo em francês. Já falando um pouquinho de francês, que já vai ajudar bastante no seu desenvolvimento para você se virar sozinho. E também conseguir manter uma conversa ali com as pessoas que estiverem, né? Nos momentos de confraternização, já pensou? E essa semana eu tive uma experiência assim, não muito agradável de algo que eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse o seguinte: nossa, infelizmente já aconteceu a segunda vez que em uma roda de amigos eu fui a pessoa que ficou muda. Eu fui a pessoa que não falava nada de francês, eu não sabia nem o básico. E eu passei muita humilhação porque as pessoas sorriam, as pessoas brincavam, mas eu não tinha ideia do que elas estavam falando. Eu não tinha ideia como eu ia responder, eu não sabia nada. E às vezes eu ria assim para acompanhar, mas eu não sabia o que eles estavam falando. E foi a pior experiência que eu tive, por isso que eu decidi começar a aprender francês. E aquilo me fez refletir um pouco. Porque se você não fala francês, você é impedido de várias coisas. Principalmente desses momentos que você realmente precisa se comunicar, entender o que de fato as pessoas estão falando e responder. Ter um bom repertório que te permite evoluir, utilizar as palavras corretamente, entendeu? Você utilizar as palavras do dia a dia, você enfim ter o seu momento de comunicação. E eu refleti muito nisso e eu vi que se você já passou por isso, você não precisa. Você simplesmente não precisa passar por isso. Porque esse momento que você tem de interação com as pessoas, você precisa aproveitar da melhor forma. E começar a estudar francês vai ser a melhor opção para você no momento. Vai ser algo que não vai trazer um resultado, digamos que de imediato, de hoje para amanhã. Opa, vou dormir. Quando vê, amanhã, 6 horas, eu já tô falando francês igual um louco, igual um papagaio. Não é isso que eu tô falando. Porque às vezes a gente quer esse resultado de imediato, mas como adultos nós entendemos que nem sempre é assim que funciona. Então, se você começar já a estudar do jeito certo, você consegue evoluir. Um outro fator que faz você não progredir e travar mesmo, dar um certo bloqueio na hora de você falar, é você tentar traduzir tudo. Porque se você tentar fazer isso, o que acontece? O cérebro dá um bug, porque tem certas palavras, tem certas expressões que a gente não pode traduzir. Para nós falantes da língua portuguesa, vai perder totalmente o sentido. Então, quando o outro fala com você, é necessário que você saiba escutar para que você possa responder e não ficar traduzindo o tempo todo, palavra por palavra. E já foi dito aqui que o mais importante é você fazer o quê? Entender o contexto. Porque o contexto, ele desfaz quaisquer ambiguidades em uma frase. É o contexto que manda. Então, você não precisa ficar preocupado em entender 100% de uma frase. Mas você precisa cuidar da sua compreensão auditiva e da maneira que você estuda o francês para você evoluir de fato. Se você estudar do jeito errado, você não vai progredir. Você vai tardar o seu aprendizado em francês. E isso não é bom, porque o seu objetivo é se comunicar. O seu objetivo é a comunicação. Então, vamos recapitular? O primeiro fator que te impede, que te traz esse bloqueio é o quê? O medo de errar. É o medo do julgamento do outro. O segundo fator é escutar muito e falar pouco. Não manter as habilidades em
constante equilíbrio. Porque se você faz isso, sempre vai estar faltando alguma coisa e você vai realmente bloquear na hora de falar francês. E o terceiro pilar, foi o que eu acabei de falar, é você ficar traduzindo o tempo todo. Porque isso não leva ninguém a nada, né? A princípio é normal você querer traduzir, você querer fazer associações, mas quando o tempo vai passando, por si só você já entende. Você não precisa ficar o tempo todo perguntando ao outro: ah, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo que você quis dizer? Não, você entendeu e respondeu. Você não fica pensando o tempo todo, sabe? Você já responde, aquilo se torna automático, aquilo se torna habitual. Você está se acostumando com a língua francesa. Você está entendendo. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. É sinal que você está evoluindo. Você concorda comigo? Agora eu quero saber se você concorda comigo, porque se não concorda, está tudo bem também, tá? Mas coloca aí a sua justificativa. Você concorda comigo? Escreva aí nos comentários oui ou non. Deixa eu ver se você está conseguindo acompanhar a ideia. Oui ou non? Vamos ver, hein? Fiquei até ansiosa para saber. Um dos fatores que também impede você de falar francês é o seguinte, de bloquear, no caso, né, na hora de falar. É que às vezes te dá muita ansiedade, aquela pressão de você falar tudo corretamente, de você falar exatamente do jeito que tem que ser, palavra por palavra. E isso é muito ruim. Porque a ansiedade só quem tem que sabe, né? E você ficar com aquela pressão em cima de você. Eu preciso falar corretamente, eu tenho que falar, meu Deus do céu, eu tenho que falar. Ai, eu sou burro! Eu sou burro demais, só eu que não aprendo. Só eu que não aprendo. Tá todo mundo aprendendo, só eu que não. Já se perguntou isso? Já se perguntou de fato isso alguma vez na vida? Então tem várias pessoas aqui falando, né, que sim, concordam comigo. Maio Celeste falou que sim, Benedita também, Goulart, Patrício, Gláucia, e o Lino acrescentou: nunca vi uma professora explicando como você, Aline. Que legal, fico muito feliz. Aqui eu sou bem sincera, hein? Já disse aqui que o que você está vendo sou eu na vida real, sou eu no meu dia a dia, sem máscaras. Oui? Muito bem. Gomes Nair falou: je suis tout à fait d'accord, né? Que é uma expressão que a gente diz para falar: olha, eu tô totalmente de acordo. Je suis tout à fait d'accord. Oui, tout à fait. Você fala tudo do meu jeito, é isso aí, bem assim. Isso, aí a Celeste falou o seguinte: isso é efeito de quem faz ou fez a profissão com amor. Ah, mulher, agora você falou tudo. Você falou tudo. Porque quem faz com amor é diferente, né? A gente pode até ter muitas formações, pode fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, mas se você não souber se comunicar com as pessoas, não tem jeito. Não tem jeito, né? E eu gosto de me comunicar assim, exatamente do jeito que eu sou e passando o que eu aprendi nas minhas formações de forma simples, para que todo mundo consiga entender. E eu sempre faço meu trabalho com muito amor mesmo. Nós estamos nesse esquenta, nessa semana em que você de fato está aprendendo muita coisa, para que de fato você esteja preparado para o que vem por aí, que é a jornada do francês descomplicado, porque aí sim nessas aulas você vai aprender na prática, e aí você vai ver de verdade o francês como que vai funcionar. Se alguma vez já passou na sua cabeça: eu não aprendo francês? Será que curso online é para mim? Será que eu vou aprender esse troço mesmo? Nossa, mas eu sou muito velho para aprender idiomas e não sou bom com isso não. Nossa, eu sou péssimo com isso. Nossa, só criança que aprende. Se alguma vez já passou isso na sua cabeça, esquece, tá? Eu estou aqui para desconstruir essas ideias, porque você pode falar francês. Você pode sim conseguir se comunicar. Oui?
E isso é muito bom. Eu confio muito no seu potencial, tá bom? Olha só. É isso aí. Então, dando continuidade, oui, pra gente continuar mesmo com o nosso conteúdo, é o seguinte. A segunda parte, né? Como você pode superar esse bloqueio, essa trava na hora de você falar francês? Como que você pode superar? Já parou para pensar? Sentou assim na cama, ficou olhando assim pro nada? Como é que eu vou superar essa trava que eu tô aqui no momento? Você já parou para pensar nisso? Porque senão, muitas pessoas já pararam para pensar. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é aceitar que os erros vão fazer parte do seu processo de aprendizado. Aceite o erro. Aceite, porque ele precisa ser muito bem-vindo. Porque significa, se você está errando, você está aprendendo. Se você está errando, você está em constante evolução. Você precisa errar para você acertar lá na frente. E uma vez que você erra e que as pessoas estão ali falando com você, te corrigindo, te mostrando qual é a melhor solução, depois você pode acertar. Você não precisa ficar com tanta pressão em cima de você que precisa falar certo o tempo todo. A gente erra. Errar é humano e faz parte do processo. Então comece a aceitar isso, porque o seu aprendizado vai ficar muito mais leve e você começa a olhar com muito mais carinho para o seu processo. Que cada um tem um, não é verdade? Cada um tem um processo. Então a gente precisa saber disso para a gente ser mais feliz, para a gente aprender melhor, para a gente aprender de uma maneira bem mais dinâmica o francês. Como eu sempre digo por aqui, a gente não precisa complicar o que já não é complicado. A gente tem essa mania de complicar as coisas, né? Ai, meu Deus, mas é muito difícil. Ah, porque eu não vou conseguir. Troque essas palavras por nossa, achei esse conteúdo fácil. Nossa, até que não é tão complicado, né? Olha, consegui me comunicar. Olha, consegui responder uma pessoa sozinha, sem Google Tradutor. Olha, consegui estudar 2 páginas hoje de francês. Consegui assistir os conteúdos da professora Aline, consegui assistir as aulas. Tudo isso são vitórias que você vai acumulando ao longo dos meses. Uma outra coisa que você pode superar é você praticar muito mais a fala do que ficar estudando só gramática. Porque às vezes, se você começa desse jeito, só ficar memorizando as regras gramaticais, você se perde, porque é tanta coisa pra gente poder estudar, que às vezes a gente vai querer estudar tudo e entender tudo pra gente falar bem, mas não é bem por aí. Desde o seu primeiro dia, você precisa se empenhar em falar mais. Vamos supor, você está aprendendo ali coisas de pronúncia, que é algo que todo mundo quer, né? Falar bem, né? Falar bem o idioma, né? E aí, o que que acontece? Você não pratica, você só lê, fica só lendo, só lá no livro. E aí o que vai acontecer? Você vai ler, mas aí você não vai estar pronunciando as palavras. Vamos supor, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Não sei se vai aparecer o contrário aí, né? Mas vamos supor que eu escrevi essa palavrinha aqui pra você, quer ver? Deixa eu escrever com outra caneta, acho que essa aqui vai ficar melhor, tá? Pera aí, calmez-vous. Olha só. Aí vou passar uma caneta daqui, colocar essa aqui, ó. Beleza. Olha só, não sei se vai aparecer o contrário. Aqui, ó. Acho que vai aparecer o contrário, né? Mas aqui está escrito bon soir. E de repente, você olha para essa palavra, deixa eu escrever ela aqui também, porque eu vou escrever aqui porque eu acho que aparece o contrário aí pra ti, né? Ah lá. Aí vamos supor que nessa palavra aqui você lê lá no seu livro, nas suas anotações, que o O com o I, ele tem som de quê? De um A, né? Aí você só memorizou ali a regrinha. Só que aí você não pratica, você não fala a palavra.
Aí nunca mais você coloca ela no seu cotidiano. Aí o que que vai adiantar? Você só lê tudo de pronúncia e tudo mais. Não adianta nada, você precisa praticar. Quando você vê uma pessoa que fala francês, logo você vai falando, ah, é, né? Não é bonsoir, é bonsoir. Ah, mas se escreve bonsoir, né? Mas se fala bonsoir. Porque o O com I tem som de UA. Interessante. E aí, logo que você vê várias palavras em francês que tem o OI, você vai pronunciar perfeitamente. Mas tudo isso se você estudar do jeito certo. E uma das maneiras é você estudar e aplicar. Então, você precisa muito mais falar do que ficar estudando o tempo todo só a gramática, tá bom? Muita gramática, muito conteúdo engessado, não é tão eficaz assim, principalmente se você está no começo da sua jornada. Então é legal estudar a gramática, mas de uma maneira ativa. Oui, e eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na jornada do Francês Descomplicado. Então, se você ainda não está inscrito, não perca tempo. É só você entrar depois no link da minha bio, fazer a sua inscrição e entrar para o grupo, tá bom? Olha só, a Isa tá falando, obrigado, professora, já fiquei até aliviada, porque eu já fui no supermercado e eu ficava um pouco travada e eu fico constrangida. Eu fico constrangida até, mas depois que a professora está a falar que é normal, eu já me sinto normal agora. Sim, é normal. É normal que isso aconteça. Não acontece só com você, Isa. Acontece com várias pessoas. De estar em um país de língua francesa, entender tudo, pelo menos a maioria das coisas, mas não conseguir falar e realmente travar. Mesmo com frases simples, né? E às vezes você pode esquecer até coisas que você utiliza todos os dias. Mas só que a gente pode fazer ajustes na sua comunicação. A gente consegue fazer o quê? Você se desenvolver. E você chegar no ponto que você quer de entender a pessoa e conseguir responder com um bom repertório de uma forma inteligente. E é por isso que eu estou aqui, simplesmente para compartilhar esse conhecimento com vocês, para saber que se isso acontece ou já aconteceu com alguém, cara, normal, relaxa, mas você precisa ajustar a sua comunicação, ajustar alguns pontos que vão fazer total diferença no seu aprendizado de francês. Só confia no processo, saiba que até aqui você já evoluiu muito, porque entender já é um grande passo na jornada, entender já é muito bom, porque imagina se você não estivesse entendendo nada e também travando na hora de falar, porque não entender nada, aí já é pior, né? Porque aí já não dá, mas se você entende, beleza. Agora, no caso das pessoas que estão começando, já vai pegando essas estratégias, por quê? Para você utilizar e não passar por isso, né? De travar na hora de falar. Mas na maioria das pessoas, realmente é assim, tá? Não é que a pessoa não entende nada, mas é porque às vezes não tem muita prática, não escuta muito, não pratica a compreensão auditiva, não assiste um vídeo, não estuda em casa. Ah, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Se você não fizer tudo isso, como é que você quer resultado? Aí, professor também não faz milagre, não. Você vai me desculpar, mas é assim. Você também precisa sentar a bunda na cadeira e falar, é hoje que eu estudo esse francês. É hoje que eu pratico lá na frente do espelho. É hoje que eu assisto o curso da Prof. Aline. Que inclusive tá muito legal, tá? E olha só, é interessantíssimo esse momento do estudo, quando você está estudando sozinho. E aí você vai ver o quanto que você vai desenvolver. Faz parte. Teve uma pessoa que falou aqui acima, ó, estudar sozinho faz parte. E é verdade. Temos que estudar sozinhos também. A gente não pode só depender das pessoas. Mas quando a gente tem um curso, quando a gente tem alguma coisa do tipo, aí já funciona melhor, né? Quando a gente tem um acompanhamento que nos permite evoluir no idioma. Bonsoir, Willy.
Cheguei, professora, desculpa o atraso, aqui em Cabo Verde já são 22 horas e 37. É verdade, a gente tá com algumas horas de diferença, né? Eu acho que para França, para Angola, Cabo Verde, realmente a gente tá com uma diferença muito grande de horários. Então tem muitas pessoas assistindo depois, né? Mas não tem problema, o mais importante é não perder o conteúdo. E se você já está aqui, é porque você já está um passo a mais de quem não está estudando e não está aprendendo esse conteúdo de ouro, hein? Então seja muito bem-vindo. Érica, seja muito bem-vinda também. Gromer, Vini, muito bem. Você sabe bem como fazer isso, com certeza consegue atingir todo o objetivo traçado. É basicamente isso. Nossa, E vocês vão ver a evolução que vai ser na vida de vocês se vocês seguem um caminho, se vocês seguem um passo a passo, uma sequência didática que te permite realmente evoluir no idioma. Para você não estudar coisas aleatórias, coisas que você não precisa. Para você estudar com conteúdos realmente que são objetivos, que toca direto no ponto. Para quando você for em um supermercado, em uma padaria, em uma farmácia, você entra, pede, sai normalmente, porque você se comunica. E não, você não trava. Não, você não tem esse bloqueio, você não sente dificuldade e muito menos medo. Mas se você segue essa sequência lógica de conteúdos, você consegue. Sim, você consegue, você é totalmente capaz. Se tantas pessoas conseguiram, por que você não conseguiria? Claro que você consegue. Você tem boa vontade? Você quer falar francês de verdade? É por isso que você está aqui, né? Você não está aqui perdendo o seu tempo. Você não está aqui para isso. E nem eu também não estou aqui perdendo meu tempo. Eu não vim aqui para falar um monte de bobagem para você que não funciona. Eu estou aqui para te mostrar o jeito certo de você aprender e para te mostrar também que existe um caminho. Se você quer falar francês de verdade, conseguir oportunidades de trabalho, não ficar perdendo as oportunidades que a vida te dá porque você não fala francês, ou simplesmente aprovar para o mestrado ou para o doutorado e quando vê, precisa do idioma e você não fala. E aí? É por isso que entra o francês na sua vida, esse momento em que de fato você vai praticar, que você vai aprender as lições, que você vai revisar, porque é necessário ter um processo de revisão também. Não é só ficar estudando o tempo todo, você precisa aplicar. E prática é um dos pilares mais importantes que compõem o nosso aprendizado. Prática. Tem vários outros. Tem mais 7 pilares, para ser bem mais precisa. Mas a prática, se você estuda, meu amor, você tá no caminho certo. E logo você vai se assustar e você vai falar, olha, a prof. Aline tinha razão, né? Porque às vezes basta eu falar algumas palavras com você. Se você entender e praticar e começar, você brilha, você consegue. Não tem nada nesse mundo que te segura. Nada. Porque você quer. E você tem que ser o primeiro, você tem que ser a primeira pessoa a pensar na sua evolução. Porque ninguém vai pensar por você. Ninguém. Ninguém vai caminhar por você. Entendeu? Olha só, a Benedita falou o seguinte, eu comecei a estudar sozinha, mas eu me perdi. Não sabia como praticar, estudava, aprendi e esquecia. Pois é, então tem esse pequeno detalhe de quem estuda sozinho, estuda sozinha. Porque às vezes é tanto conteúdo espalhado na internet, são tantos materiais desnecessários que às vezes a gente compra pra gente tentar evoluir e acaba que a gente fica no mesmo lugar. A gente não consegue sair daquele nível, a gente não consegue evoluir e aí dá aquela ansiedade. Fica aquela pressão de que você não tá aprendendo, de que o outro tá passando na sua frente e você tá ficando para trás. Meu Deus, eu tô ficando para trás. O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo?
Mas o que acontece, respondendo, né, de forma mais precisa essa afirmação, quando você tem uma sequência lógica de conteúdos, você evolui. Porque de nada adianta, por exemplo, você é iniciante, aí você quer aprender logo o francês. E de repente você começa por um conteúdo de nível intermediário avançado. Ah, peraí, então quer dizer que o subjuntivo é o mais complicado? Peraí, deixa eu começar então por ele, depois eu vejo as coisas básicas. Então vamos lá no subjuntivo. Aí segundo dia, não, então vamos aqui nas saudações. Aí no terceiro, vamos lá no presente do indicativo. Aí no quarto, vamos estudar um pouco de gramática. Aí no quinto, entendeu? Então isso assim, não, o seu cérebro, ele não entende isso. Não tá fazendo sentido para ele. Agora, quando você começa a estudar com conteúdos sem pular nenhum degrau, aí você evolui. Porque aquilo vai começar a entrar na sua cabeça e você consegue desenvolver as suas conversações no nível básico, depois você já pula para o intermediário e quando você assustar, você está no avançado. Já está falando com todo mundo, já está saindo na rua. Bonjour tout le monde, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais bien. Je voudrais voir le menu, s'il vous plaît. Ah, j'ai une réservation, s'il vous plaît. E aí você já está falando várias coisas que antes você achava que era impossível. Várias coisas. E isso só acontece quando você segue realmente esse passo a passo. Porque, igual eu disse aqui, estudar sozinho é importante, mas a gente precisa ter esse método, essa sequência didática. Método é tudo. Conta muito no aprendizado de línguas. Não estou falando só do francês em específico, mas em qualquer idioma que a gente vai aprender. O método, ele conta muito, é super importante nesse processo e a gente precisa levar em consideração. Por que tem tantas pessoas que falam, mas eu não consigo aprender francês, mas eu já comecei várias vezes e não consegui aprender? Método. Porque eu já estudei 5 anos e não falo francês. Método. É um método que diz realmente se você vai aprender ou não. E às vezes o aluno começa pelo mais difícil, aí começa lá pelo ensino convencional, pelas escolas tradicionais. E aí sabe o que acontece? Eu não estou dizendo que é 100% ruim, mas eu estou dizendo que vai atrasar o seu processo. Porque ali está numa ordem invertida de conteúdos que você precisa estudar. E aí você demora mais. Eu conheço várias pessoas que estudaram por 8, 9 anos em escolas tradicionais e não falam francês, não falam inglês, não falam espanhol, porque atrasa o processo. Então aí fica com listas decoradas, né? Várias palavras que você tem que decorar ali para você poder aprender. Várias coisas que você aprende sem contexto nenhum, sem gancho nenhum, sem ramificação nenhuma. E aí você fica ali pensando que você está aprendendo e você não consegue. E aí de vez em quando você também se pega pensando, opa, não, eu tô aprendendo. Não tô. Porque aí quando você vê o aluno, a pessoa que entra em um curso, que estuda com um método muito mais dinâmico, muito mais lúdico, que tem prática, que tem contexto, que te faz praticar todas as habilidades de forma inteligente, você vê a pessoa evoluindo e você demorando mais. Justamente por isso. Você acredita? Eu vou explorar esse assunto bem mais à frente nos próximos capítulos, você vai entender muito mais. Porque o seu objetivo, eu sei que não é passar anos em uma escola tradicional ou anos estudando sem falar. Igual eu já vi vários casos, já vi várias pessoas passando por isso. Inclusive, até uma vez eu conheci um professor que ele falou isso comigo, me deu liberdade de falar isso aqui, que ele não falava francês. Eu falei, mas como assim? Como assim? Você não fala francês? E aí ele falou que ele estudou por muito tempo em escolas tradicionais que focava muito mais em quê? Na leitura e na escrita. E eu não estou falando que isso não é importante. Pelo contrário, é importante. Mas o que eu falei no início da nossa aula? A gente precisa manter em quê? Em constante equilíbrio. Então quer dizer que ele se concentrou muito naquilo, muito nessas duas habilidades, mas a prática não tinha como ele falar.
E aí, como é que você faz sem prática? Então você vai entender tudo de um texto, você vai entender qualquer post, qualquer coisa que eu colocar lá no meu Instagram, mas na hora de falar, se eu te perguntar alguma coisa, você não vai saber. E aí, como é que faz nessa situação, hein? E aí ele disse, agora eu perdi um tempão que eu poderia estar praticando, que eu poderia estar fazendo uma outra coisa na minha vida, né, que fosse favorecer o ensino, né, o aprendizado do francês. Depois eu fiquei pensando nisso um tempão, eu falei, tá vendo como que o método é algo sério? Se você segue o método errado, se você começa do jeito errado, você vai demorar a chegar no seu objetivo, mas se você começa do jeito certo, você evolui. Você evolui com excelência, você evolui progressivamente no idioma. Isso é algo que acontece de fato. Então, se você quer evoluir, você tem que pensar nisso. Oui? Olha só. E o Willy falou, o melhor passo é não ter vergonha nem medo do erro. Ah, agora você falou tudo. É sobre isso que estamos falando. Porque a gente tem que entender que o erro, ele faz parte do nosso processo de aprendizado. A gente precisa aceitar isso. Errou, tá tudo bem. O mundo não vai acabar porque você errou. Porque se pronuncia bonsoir e você falou bonsoir, porque você ainda não sabia que o O com I tem som de U. Ou que na hora de falar a palavra bebida, você falou boisson. Porque você não sabia pronunciar corretamente. O mundo não vai acabar por isso. Mas a partir dos erros é que você vai aprender. A partir dos erros é que você vai aprender a forma certa e um dia você vai acertar. Mas você não precisa ter tanta pressa. Você está no processo, você está no caminho. E é assim que você vai evoluir. É progresso, é resultado que a gente quer. Então a gente não pode ter vergonha de nos expor mesmo ao idioma, de escutar todos os dias, de fazer o possível para você aprender. E você fazer tudo de verdade, porque vai valer a pena. Vai valer muito a pena, oui? Através dos nossos erros, melhoremos nossa fala, nossa pronúncia e a própria compreensão. Exatamente, tem que melhorar as 4 habilidades, né? Écouter, parler, lire e écrire. Escutar, falar, ler e escrever. Tudo é importante, mas a gente também tem que ter um cronograma realista que nos permite estudar e com 20 minutinhos é possível que você faça isso, você não precisa ficar estudando horas, todos os dias eu vou estudar 8 horas. Gente, quem tem 8 horas assim direto para estudar? É complicado, a maioria das pessoas não vão ter e nem é preciso. Com 20 minutinhos por dia você já faz o seu papel, você assiste uma aula, você faz os exercícios, você faz os jogos, você faz a leitura de materiais complementares e estuda de uma maneira com que você não se sinta cansado, que você sinta prazer em estudar e praticar. E no decorrer dos meses você vai ver o quanto que você vai ter evoluído e vai sentir orgulho de você, porque você pode, porque você está aprendendo. Oui? Bispa Edna falou, estou estudando o que você tem postado na sua página, estudo os textos, achei tudo muito interessante. Olha só, que legal! Eu tenho postado mesmo esses textos, estou reparando, né, que vocês estão gostando e isso tudo é para ajudar. Então, se você puder salvar, né, salva esse texto, depois o que você faz? Pega um caderninho como esse, vai lá, escreve o texto, pega um marca-texto ou uma caneta, né, como essa, pega aquelas palavras que você não conhece, coloca ali no seu petit glossaire, faz um petit glossaire para você de palavras novas e depois vai aplicando no seu cotidiano, porque é isso que vai te ajudar a evoluir de fato, tá? Então tudo isso que eu posto na minha página e estou aqui com vocês é realmente para ajudar de verdade. Oui? Que bom, muito obrigada por esse feedback. Oui? Muito bem. Ok, Aline, existe um truque para não esquecer a frase que se aprende? Esse é um dos temas que eu vou falar lá na jornada do francês descomplicado. Então você não pode perder, hein, Patrício? Porque isso aí eu estou realmente trabalhando para entregar um conteúdo show de bola
e você vai aprender lá. Por isso que eu nem vou poder dar spoiler aqui. Mas existe, tá? E eu compartilho lá com você. Vai ser show de bola, vai ser muito bom. Lopes Bevas está falando, e eu quero muito, meu sonho é falar francês. E é exatamente isso que vai acontecer com você, tá? Se você colocar na sua cabeça que você vai aprender, você consegue. E se você seguir o passo a passo, exatamente tudo que eu estou falando, e nessas lives que estão sendo diárias, se você estiver anotando, se você estiver acompanhando, revisando, muita coisa já dá para você começar a aplicar. E você vai ver que você pode aprender de uma maneira lúdica. Falar do seu cotidiano, falar da sua história, utilizar os tempos e modos verbais de forma assertiva, porque tudo isso é possível para você falar corretamente. A pessoa te perguntou no presente, você sabe responder no presente. Te perguntou no passado, você também sabe. Mas tudo isso acontece com uma sequência de conteúdos que te permite realmente evoluir. Estudar tudo de forma aleatória já fica bem mais difícil de você alcançar o que você precisa. Mas fica tranquila, porque eu tô vendo que você tá participando todos os dias e você vai ser uma pessoa que vai falar francês brevemente, hein? Já tô até sentindo. O Gustavo tá aqui também. Gustavo é meu aluno, olha só, que inclusive já está falando francês, tá? Depois que aprendeu, só quer ficar sabendo de falar francês agora. Isso é muito bom, porque a gente fica empolgados, né? A gente quer ficar se comunicando toda hora, utilizando vocabulário novo. Nossa, isso é muito bom. Gustavo é aí um dos cases de sucesso dentro do curso, muito bom. Deixa eu ver. O problema, por vezes, não é o medo de praticar, mas sim com quem praticar. Pois é. Já passei algumas estratégias de como você pode fazer isso, hein, Willy? Eu não sei se você já estava aqui quando eu estava falando, mas qualquer coisa revisa, volta na aula que eu vou deixar gravada aqui no Instagram, depois vou subir para o YouTube também. Mas eu já passei várias estratégias que você pode fazer isso. Porque é necessário que você pratique sozinho também, mas que você ande junto com pessoas que estão no mesmo caminho que você, porque isso vai fazer com que você fale francês de fato. A prática tem que ser constante. Oui. E aí o Gustavo tá falando aqui, ó, la meilleure professeur. Merci beaucoup, Gustavo, je t'adore. É isso aí, adoro o carinho dos meus alunos, hein? Nossa, isso é muito bom. Gromervini tá falando o seguinte, já pensei em desistir várias vezes. Olha só. Que risco que você correu. Sabe por quê? Porque se você desistir, como que você vai saber se daria certo ou não? Me responde aí. Você precisa saber que se você não tentar, como que você vai saber? Você não pode desistir agora. Se você tá aqui é por um objetivo, que é falar francês. Não desista do seu sonho, daquilo que você pode conquistar, alcançar. Aquilo que você deseja, às vezes você vai conseguir uma coisa até muito melhor lá na frente, que você não faz nem ideia. Então, simplesmente persista e vá até o fim. Porque eu sou dessas. Se eu entrar em um projeto e eu falar, não, eu vou aprender tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu sou muito determinada e eu vou até o fim. Eu vou mesmo até o fim. Só se caso aconteça uma coisa muito grave comigo que eu não vou. Ou se eu tiver um objetivo muito maior do que aquele que eu escolhi. Aí, beleza. Mas desistir aqui não pode ser uma opção. Você precisa realmente persistir no seu sonho de falar francês. Porque pode simplesmente transformar a sua história. Outras pessoas falando que já pensaram em desistir do francês, não pode pensar nisso. Pensa positivo que vai dar tudo certo, porque você já está fazendo a sua parte, porque você já está estudando, você já está aqui. Você já está aqui. Escuta o que eu estou te falando. Vai dar certo. Ça ira. Em francês a gente fala isso, ça ira. Ça va ali, nós podemos utilizar também. Pra, ó, cara, beleza, vai dar certo. Só que você precisa confiar no processo. Confia no processo.
E confie em mim também, porque eu sei exatamente o que eu tô te falando. Eu sei exatamente cada passo da sua jornada. Cada passo que você precisa dar para você chegar ao êxito. E as pessoas que estão comigo é a prova disso. Que realmente chegaram no momento que de fato foi a virada de chave na vida. E que hoje já atingiram o objetivo que realmente queriam, que é de falar francês. Então simplesmente tente, porque vai ser maravilhoso e eu quero que você volte aqui em uma das lives para me falar que você conseguiu. E se eu for sua professora, você vai ter que ir até o fim, tá? Já tô até avisando. A Benedita falou o seguinte: eu não pensei em desistir porque era meu passatempo, mas fico frustrada o tempo que estudo, já era para eu estar falando um pouco. Bom, então, tem isso, mas calma, né? Porque tudo tem seu tempo. Você tá evoluindo, mas cada pessoa evolui de uma certa forma, de um certo jeito. Eu me lembro que eu conversei com você, né? Me mandou uma mensagem e que você estava fazendo o Duolingo, né? E que você ficava naquela ansiedade, né? De conseguir passar na frente, de estar ali sempre fazendo, né? Para você ter uma evolução. Mas qual que foi a minha resposta, que agora eu vou compartilhar em público, né? Que a minha resposta foi o seguinte: o Duolingo é bom? É, o Duolingo é bom para você aprender vocabulário, algumas expressões, só que o Duolingo ele não é suficiente para a gente poder aprender o idioma. O Duolingo não te dá uma base, não te dá uma sequência lógica de conteúdos. Tem repetição? Tem momento que você vai escrever? Tem. Mas só que ainda não é uma base sólida para aprender. Chega um momento que você vai precisar de algo que vai dar um sustento maior, tipo um alicerce, sabe? Que vai dar um sustento maior mesmo para o seu aprendizado, para que você de fato consiga evoluir. Entendeu? E isso é muito legal, porque você já vai ter aprendido algo lá, você vai se lembrar dos vocabulários, você vai repetir, fazer tudo que tem que ser feito. Mas o problema é que se você continua e você não tem, por exemplo, um acompanhamento ou você não pratica mesmo com uma pessoa, você vai esquecendo. E não vai fazendo tanto sentido para você assim. Então é bom até um certo ponto. Depois a gente precisa caminhar de outra maneira, de um outro jeito. Tá bom? Ok. Elder Thiago tá falando: eu tô fazendo Duolingo e estou a aprender bem. Espero com você, eu vou ficar ainda melhor. Ah, beleza, ainda falando sobre o Duolingo, né? Igual eu falei, funciona. A princípio, no começo do nosso aprendizado, sim, funciona. Não tô falando que não tem que deixar de fazer, porque eu também já fiz quando eu tava começando. Só que a gente precisa ter uma base. Quando você pega aulas ali todas as semanas para você aprender um conteúdo novo, com um método assim bem didático, para você aprender de maneira leve. Aí você sai da aula, você fala: nossa, acabei de sair do curso de francês. Nossa, acabei de sair de um aulão. Nossa, aprendi muito com essa professora. É diferente, sabe? É diferente. E você precisa disso na sua vida, hein? Olha só, Elder, com certeza comigo vai ser bem melhor, tá? É isso. Muito bem. E aí o Gerson falou o seguinte: tô na luta para aprender aqui na Guiana, é muito importante. Nossa, com certeza. Porque aí é a língua, você precisa se comunicar, não tem jeito de você não se comunicar. Você precisa mesmo, não é nem tipo por luxo. Ah, eu faço francês, aí todo mundo, que você é chique, que é luxo. Não, não é luxo, é necessidade. É você realmente precisar se comunicar no idioma. E você pode. Eu não sei qual é a maneira que você estuda hoje, Gerson, mas você pode simplesmente começar do seu jeito e ter uma base sólida sim no seu aprendizado, saber que você vai aprender de forma assertiva. Oui. Isso é muito importante para qualquer pessoa que está vivendo em um país de língua francesa. Não adianta querer ficar o tempo todo falando ali em inglês ou tentar se virar em português com as pessoas. Isso não vai funcionar. É legal quando você se comunica na língua do outro, na língua local. E você pode, você é inteligente para isso.
E você não precisa passar por um momento em que você vai ficar ali se sentindo humilhado, né? Igual outras pessoas se sentiram por não falar o francês. Você tem a capacidade de estudar e de se desenvolver do jeito mesmo que tem que ser feito, conforme manda o figurino. Oui? Beleza. Olha só. Aí o Walter falou assim, que bom, adorei. Ai, que bom que vocês estão conseguindo acompanhar. Muito bom. E aí a Jane Thomas falou o seguinte, eu quero muito ser fluente. E vai ser, mulher, claro que você vai ser. Simplesmente porque você já começou a sua frase com eu quero. Faz toda a diferença. Eu quero. Je veux. Oui, parler le français couramment. Couramment é fluentemente, oui. Então, coloque isso na sua cabeça, mas executa. A gente não pode só deixar as coisas na cachola, não, tá? Tem que executar, tem que colocar no papel e falar, não, amanhã, né, ou hoje eu já começo. Hoje eu já começo a ver algumas coisinhas, né, e eu quero fazer aulas, eu quero fazer um curso que me dê que vai ampliar, né, melhor ali os meus estudos, o meu conhecimento, né? Às vezes você só quer aperfeiçoar aquilo que você já sabe, por exemplo, já tem um bom nível, já sabe muitas palavras, e aperfeiçoar é sempre muito bom também, porque o conhecimento nunca é demais, né? Mas anota aí, se você escreveu isso de todo o coração, e se você for uma pessoa determinada e tem disciplina no seu processo, você vai voltar em uma das minhas lives e vai falar, já estou aprendendo e já estou gostando, né? De preferência comigo, hein? E aí é o seguinte, Jane falou, eu tenho a língua presa e sinto que isso vai me dificultar na pronúncia de algumas palavras. Olha só, Jane, o que acontece? A gente pode trabalhar muito, tá? Pra gente poder fazer alguns ajustes, mas saiba que isso não é impossível. Tá bom? Eu conheço várias pessoas que têm também, tá? Digamos que umas 3 ou 4 pessoas que já relataram esse problema, mas que estão conseguindo se comunicar. Isso não é um problema que vai te impedir de falar francês, tá bom? Então, fica tranquila. A gente tem vários processos aí que a gente pode fazer para você falar de fato. Se essa é a sua vontade, a gente vai treinando, vai fazendo alguns exercícios e você vai conseguir falar, tá bom? Vai ser show de bola, mulher. Confia. E o Willy falou o seguinte, eu vou aprender contigo. Aí sim, isso é muito bom, fico feliz. E principalmente de saber que tem tantas pessoas assim que querem mesmo aprender francês. E cara, vai ser um grande prazer mesmo. Fazer parte da sua vida, fazer parte da sua história, saber que você vai se desenvolver, que você vai conseguir se comunicar com as pessoas, falar o francês no dia a dia, conseguir melhores oportunidades de trabalho, o intercâmbio dos sonhos, tudo isso é muito bom, né? São sonhos que podem se tornar realidade. Se você pode sonhar, você também pode realizar. E agora, para rimar, falar francês sem travar. É isso. Viu como que saiu até uma rima? Hoje eu tô inspirada. Saiu até uma rima aí, meu Deus, já veio aqui na minha cabeça. E aí o Willy falou assim, olha, prática te leva à perfeição. Olha, aí é o seguinte, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir se comunicar de forma assertiva no idioma. Porque se você deixar a prática de lado, já vai faltar alguma coisa, que é o mais importante, que é o seu objetivo. Então é prática constante ali. Assistiu uma aula, já revisa, já anota aquilo que você não sabe e pergunta. Teve dúvida? Pergunta. Não vá para casa com dúvida. Tem que perguntar para que as dúvidas sejam esclarecidas e você aprenda de verdade. As pessoas que aprendem mais rápido são essas que fazem isso. Deu a dúvida ali na hora? Já pergunta, já manda mensagem. E isso aí é muito bom, sabe? Cartola tá falando assim, Duolingo não deixa ninguém fluente. É isso. É sobre isso. Dá só assim uns picos de vocabulário, uns picos de expressões e aí você aprende, fica feliz, mas não dá uma boa base,
né? Realmente é algo bem limitado, né? Não é aquela coisa que vai te levar até a proficiência, digamos assim, onde você consegue ter um leque maior de conteúdos que você vai conseguir se comunicar em qualquer situação, falar sobre qualquer assunto e ir do A1 até o C2. Então, Duolingo é limitado, né? Isso aqui eu preciso te dizer. E aí, Gromer falou, merci beaucoup por temor, avec plaisir. Oui, avec plaisir. É com prazer que eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento hoje, tá? Assim como nos dias anteriores, então isso é muito legal. Percebi isso, eu não ia evoluir, conversar, a pronúncia não avança. É sobre isso, Benedita, que acabamos de discutir, né? A gente precisa realmente praticar algumas outras coisas que são essenciais. São coisas que a gente não pode deixar ali adormecido. Senão o sonho vai, né? O seu sonho de falar francês, ele só vai ficando mais distante dos seus olhos. Então é por isso que a gente precisa estudar do jeito certo. Oui. Lino Pina tá falando, a minha base é a professora Aline. Olha! Aí sim, hein? Se vocês estão gostando dessas aulas, que é o nosso aquecimento para a jornada, vocês não sabem o que vem por aí. Vocês não sabem o que vem. O conteúdo tá massa. Nossa, me dediquei para entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, simplesmente não percam, porque até aqui vocês já estão aprendendo bastante e lá vai ser melhor ainda, hein? Muito bom! Quero mostrar para vocês o passo a passo, tá? E isso vai ser top demais. Nossa, meu Deus! Sinto que estou no lugar certo. Obrigada, meu Deus, por me direcionar. Olha só, hein? E está mesmo no lugar certo. Eu quero dizer que se você confia no seu processo, se você já está fazendo por onde, se é o seu objetivo falar francês em 2025, você vai conseguir. Você vai conseguir. Só que você precisa começar do jeito certo. Não começa do jeito errado porque vai tardar. Vai, simplesmente vai. E eu sei exatamente do que eu tô te falando porque eu conheço o processo que você passa até o momento de você falar francês. Eu conheço esses processos porque eu já fui aluna e também conheço porque sou professora. Então eu sei exatamente o que você precisa para falar francês. Confia no processo, confia em mim, porque eu sei o que eu tô falando. E eu sei que você vai progredir. Oui? Olha só. Muito bem. Amém. Partilhe do mesmo pensamento. A Celeste tá falando muito. Que bacana, hein? Saber que vocês estão aí bem empenhadas, né, em aprender. As outras pessoas aqui também. Nossa, isso é muito bom, hein? Tô gostando de ver tudo isso. Espero ter conseguido responder aí a maioria, que eu acho que alguns ali em cima eu pulei sem querer, mas eu vou continuar respondendo daqui a pouco, tá? Então, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que a gente tem algumas técnicas para a gente poder destravar a nossa fala, né? Ainda no conteúdo que foi aí, que é o tema da nossa aula de hoje. Uma das coisas que você pode fazer é repetir aquelas frases que você ouve. Sabe quando você escuta uma frase ali em um podcast e aí você simplesmente repete. Quanto mais você repetir, você vai memorizar a forma correta de falar. Mas só que esse exercício ele precisa ser constante. Não pode ser um dia, por exemplo, hoje, aí quando vê daqui 2 meses você faz o mesmo. Não pode ser assim. Tem que ser de um jeito que você consiga colocar na sua agenda para todos os dias você fazer o mesmo. Porque é um pouquinho a cada dia que te faz evoluir. Então, assista um vídeo, escute um podcast e logo você vai conseguir repetir essas palavras do cotidiano e memorizar. Se for possível, anote essas palavras também, porque é isso que vai te ajudar a evoluir. Às vezes você pode até pensar que é bobeira, mas são nas pequenas coisas do cotidiano que a gente vai aprendendo, sabia? São nas pequenas coisas. A gente não precisa complicar o francês. Tem pessoas que explicam de forma muito complicada, que nem eu não entendo. Nem eu entendo. Eu falo, o quê?
Gente, pra que isso? A gente pode simplificar a nossa vida, o nosso aprendizado. A gente pode simplificar tudo que a gente quiser. A vida não precisa ser assim, né? Um aperto atrás do outro, um perrengue atrás do outro para aprender o idioma. A gente pode aprender do jeito certo, de uma maneira rápida, simples e prática, que é exatamente, né, o que eu quero te mostrar aqui, que você é realmente capaz. Então, começando aí por repetir aquelas palavras, aquelas expressões que você ouve. Uma outra coisa é você ter aquele hábito de você ler um texto em voz alta. Não é ficar só lendo assim em voz baixa, mas pegar o texto e ler em voz alta, porque isso vai facilitar o seu processo. Se você tiver com dúvida na hora de pronunciar a palavra, você pode, antes de começar a sua leitura firme, você pode jogar lá no reverso. E às vezes é uma palavra muito difícil, que vai ter mais sentidos que você não conhece, joga no reverso também. E já fica sabendo de quais são os outros sentidos, entendeu? São técnicas que você pode aplicar para você aprender. E uma outra coisa é você trocar mensagens com as pessoas. Com pessoas que estejam ali na mesma caminhada que você. Vai mandar um áudio? Sabe que a pessoa fala francês? Vai lá e manda um áudio em francês. Vai mandar ali também uma mensagem, né, em francês, sem ser o áudio, mas por escrito ali. É bem legal. A Bispa Edna tá falando, é correto uma pessoa que está no início aprendendo o idioma, mas o professor não fala a língua? Peraí. É correto uma pessoa que está no início aprendendo um idioma, mas o professor não fala a língua? Para que vive, receba as orientações. Eu acho que eu não entendi direito essa pergunta. Você pode reescrever só o final? Você quis dizer que, tipo assim, um professor que não fala a sua língua materna, se ele vai saber te orientar, seria isso? Para que vive, receba as orientações. Só coloca nos comentários se é isso mesmo e eu consigo te responder, tá? Mas essa questão das mensagens que eu estava falando agora é quando você pode simplesmente mesmo à noite, pega seu celular, em vez de escrever em português, escreve em francês, manda um áudio, conta uma história, conta uma fofoca, porque aí a conversa vai ficar muito mais interessante, e aí você fica empolgado e quando vê você vai contando é tudo. Então, quando você utiliza o idioma com coisas que você já faz no seu cotidiano, é muito melhor. Nossa, é muito melhor. Porque aí você vai estudar ali de forma natural, você vai sentir muito mais confiança ao escrever, muito mais confiança ao enviar o áudio. E não tem problema se você errar também, igual eu te disse, errar faz parte do processo de aprendizado, mas simplesmente faça, aplique tudo isso, porque vai dar certo. Para tantas pessoas dar certo, você vê que as pessoas evoluem, que as pessoas estão falando, mas é exatamente isso. Oui, é exatamente isso. A bispa respondeu: no caso, você estuda francês, mas não fala o português para você entender o que ele está falando. Você estuda francês, mas não fala o português. Ah, tá. Entendi. Aí você quer saber se isso é benéfico ou não, né? Não falo português para você entender. Porque é o seguinte, cada professor tem um método, né? Cada pessoa tem um método de ensinar. Tem pessoas que vão ensinar o francês desde o começo, né? Desde o primeiro dia, tipo assim, a aula toda em francês. Tem outros, né, que vão, por exemplo, mesclar entre o português e o francês. Tem outros que vão falar só em português e ensinar para que depois aplique o francês. Cada pessoa tem o seu jeito. Só que nessa metodologia da pessoa que não fala português, tem algumas palavras, tem algumas expressões que nem ela não vai saber te explicar direito. Você não vai nem entender direito. Se for um nativo que não fala o português. Porque às vezes rola uma diferença muito grande ali de sentido. Então, de repente, se isso acontecer, você pode ficar na dúvida, sem entender de fato o que é. Mesmo que ele te explique várias vezes em francês, se você estiver começando, já pode complicar um pouco, né?
Eu acho assim que no meu caso, se fosse eu fazendo o curso, eu iria preferir uma pessoa que soubesse falar o português também. Porque se eu tiver a dúvida, ele iria me explicar. No meu idioma eu iria entender perfeitamente. Entendeu? Tem as vantagens e tem as desvantagens também. Tem algumas coisas que você vai falar e a pessoa não vai entender, porque vocês não se comunicam na língua do outro, ou é um ou é outro, e para algumas pessoas vai rolar tranquilo, para outras não. No meu caso, como eu disse aqui, eu preferiria, né, se fosse para eu escolher, uma pessoa que fala o meu idioma, e de preferência brasileiro. Eu preferiria, nesse caso, né? E vamos para a última estratégia, né, desse tema, que é um tema bem polêmico, né, que muitas pessoas passam por isso, mas que você não precisa passar. É o seguinte, o último pilar é você simplesmente participar de comunidades que estão inteiradas mesmo em aprender o idioma. Porque se você anda junto com pessoas, elas te dão muito mais motivação, você vê que as pessoas estão evoluindo, que elas estão conseguindo alcançar lugares que elas sempre sonharam, e o próximo pode ser você. O próximo pode ser você alcançando o seu objetivo. E pode ser você falando francês do jeito que você sempre quis. Só que isso depende de você, fazer por onde. Porque se você não está em nenhuma comunidade, em nenhum curso que de fato vai te levar ali ao momento que você cria suas próprias frases, os seus próprios diálogos com autonomia e tudo mais, é complicado. Se você não segue assim com pessoas que têm esse mesmo objetivo que você. A força é muito maior quando você participa de uma comunidade. Quando você participa de grupos que você pode trocar ideias, que você tem conversação, que você consegue de fato ter o contato com o professor. E é exatamente por isso que até hoje eu gosto de ter contato com os meus alunos semanalmente, porque eu sei o quanto isso é importante, eu sei o quanto que as pessoas evoluem, eu sei o quanto que é necessário. Então, quando você tem a possibilidade de assistir aulas, e você tem a possibilidade de estar ali com o seu professor, é a junção completa. E aí você consegue praticar tudo o que você precisa. Você tem dúvida, logo você soluciona. Você participa de dinâmicas que são super incríveis para o seu aprendizado. E logo você se vê com vontade de voltar para aquela aula de novo. Você mal vê, né, a semana passada você tá ali, acabou a sua aula, você fala, nossa, não vejo a hora de chegar na próxima. Porque é desse jeito quando as coisas começam a fluir e você começa a evoluir de fato no idioma. E estudar de forma precisa, estudar de forma que o seu cérebro entenda realmente que você está aprendendo o idioma e já vai forçando para você aprender de fato. Isso aí é muito bom, né? O Sidney tá falando assim, eu coloquei o WhatsApp e Face. Isso me força a estar em contato com a língua diariamente. Olha, Sidney, isso é muito importante, hein? Não mencionei aqui na live, mas você acabou falando que é muito bom fazer isso sim, tá? A gente mudar ali o idioma das redes sociais, daquilo que a gente mexe com mais frequência, porque dessa maneira você consegue ver os comandos, né? Igual a gente fica no celular ali, você consegue ver os comandos, escrevendo, aparece uma borrachinha aí apagando, sabe? Essas coisas assim. E aí você consegue ver sobre clima, sobre dias da semana, porque fica aparecendo ali pra gente, né? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Aí aparece ali, você sabe, opa, hoje é o quê? Jeudi. Ah, amanhã, vendredi. Ah, depois de amanhã, samedi. Caraca, muito legal. É muito legal. Você aprende muito mesmo, né? E você vai aprendendo os comandos. E aí, quando a pessoa te pergunta, você sabe qual palavra é aquela que ela te perguntou, de tanto que você viu ali diariamente. Então, o aprendizado de línguas é um trabalho constante. Não acontece da noite para o dia. Não é que você vai colocar o seu celular, suas redes sociais, tudo hoje, amanhã você já vai estar entendendo tudo, pronunciando tudo corretamente. Não, não é assim. Mas é um trabalho que você faz hoje que vai vindo o resultado no decorrer dos meses, dos dias, você já vai saber. Isso funciona.
Então, essas são algumas técnicas que você já pode começar a aplicar hoje, se você quiser evoluir em francês. E, claro, continuar assistindo as aulas com a Prof. Aline, porque se você continua assistindo, você vai evoluir. Se você revisar as aulas anteriores, você pode reparar que tem muito conteúdo de valor que você consegue aplicar no mesmo dia. Então, se você quer de fato, você precisa fazer acontecer, porque ninguém vai fazer acontecer por você. Ninguém. Então, simplesmente faça, saia da sua zona de conforto e seja feliz. Porque a gente só vive uma vez e é a nossa obrigação fazer bem feito as coisas. On ne vit qu'une fois. Só se vive uma vez, certo? Então a gente tem que botar para quebrar, entendeu? A gente tem que botar para quebrar mesmo. Quer aprender francês? Vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que praticar, vai ter que colocar aquelas palavrinhas isoladas em contexto, vai ter que ter o aprendizado ativo, vai sim. Não adianta ficar só na zona de conforto. Vai ter que ralar, vai ter que estudar. Só que o resultado virá. Resultado virá. Então confia no seu processo e saiba que você vai evoluir e que eu vou estar aqui acompanhando de perto e aplaudindo a sua vitória. Então, para você que me ouviu até aqui, você que ficou comigo até o final, muito obrigada. Você está de parabéns, um passo a mais para o seu aprendizado de francês e eu tenho certeza que você vai ser uma das pessoas impactadas positivamente em 2025. Você vai conseguir falar francês e vai ser lindo. Eu quero que você ainda volte em uma das minhas lives e diga, olha, segui aqueles passo a passo lá, hein, que você passou determinado dia, ó, já tô conseguindo ver minha evolução, já tô conseguindo falar francês. Então, simplesmente não desista. Lembre-se que tem um caminho, existe um método, existe uma forma de você que não tem tempo, né, que tem a agenda muito corrida, estudar mesmo de forma inteligente, com 20 minutinhos você consegue. E existe todo um passo a passo que te leva ao sucesso. Basta você acreditar no método e basta você acreditar que você é capaz. Você vai conseguir. Um grande beijo e a gente se vê amanhã, às 20 horas. Eu espero por você para que eu possa compartilhar muito mais conteúdo e te ajudar a chegar muito mais próximo de falar francês. E se você ainda não se inscreveu para a Jornada do Francês Descomplicado, faça isso agora. É só você clicar no link da minha bio, colocar o seu e-mail e entrar para o nosso grupo de WhatsApp para você receber as notificações do curso totalmente gratuito que vai começar no dia 31 de março. Então, muito obrigada pela participação e a gente se vê amanhã às 20 horas. Bisous et à la prochaine. À demain!